Glória a Deus, bom demais. Encerrando o ciclo hoje das cartas de Tiago, sexta-feira, dia 6 de setembro de 2024. Quero ler com você, está lá em Tiago capítulo 4, a partir do verso 4, que diz: Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Verso 7. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Sabe, tem algumas chaves aqui e eu quero destacar algumas para você. Primeiro, aqui fala que o Espírito Santo de Deus tem um certo ciúme de nós. O Espírito Santo de Deus tem um ciúme de você, porque você é propriedade de Deus. A primeira coisa que você tem que ter na sua mente, no seu coração, é que você é propriedade de Deus. Uma vez que você decidiu caminhar com Ele, aceitá-lo, aceitar a mensagem da cruz, você é propriedade de Deus. E Ele coloca um selo dentro de você, que é o selo chamado Espírito Santo. Em outras partes da Bíblia vai chamar isso como o penhor do resgate. É que é através dele, através dessa marca, que você vai ser resgatado. E aqui eu quero falar com você hoje sobre gerando convicções. Gerando convicções, mas eu estou introduzindo aqui porque quando eu cheguei no versos 8, me chamou a atenção. Quando eu estava lendo, meditando, esses dias para trás. E eu quero chegar lá para você. Mas eu quero introduzir, destacando e lembrando você que você é propriedade do Espírito Santo. Você é propriedade de Deus. A sua vida é de responsabilidade de Deus. Você tem responsabilidade sobre as suas atitudes, mas Deus tem uma responsabilidade maior sobre a sua vida, porque Ele deu o Filho dele, foi por mim e por você. E aqui fala que Ele nos dá cada vez mais graça, mas é uma graça condicionada para quem é humilde, porque fala que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E que graça é essa? O que é essa graça? Graça é favor imerecido, mas ela também é a força que vai te capacitar para que você viva conforme a vontade de Deus. Então, se você estiver com o seu caderno, anotando alguma coisa, se você estiver no trânsito, repita isso aí. Onde você estiver, graça é a força que me capacita para viver conforme a vontade de Deus. Graça é a força que me capacita para viver conforme a vontade de Deus. E por que Ele dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos? Porque quem é soberbo, quem tem altivez de espírito, acredita que por si só ele é capaz de cumprir toda a justiça, ele é capaz de crescer, ele é capaz de prosperar, ele é capaz de tomar conta de todas as coisas, de toda a sua vida. Porque a soberba, ela te afasta da dependência de Deus. Não é que Deus não quer que você seja confiante, não é isso. Mas Deus espera de você uma humildade perante a majestade dele. Porque por isso que lá na frente fala, lá no verso 10, humilhe-se diante do Senhor. Deus não quer que você viva humilhando para as pessoas, humilhando atenção, humilhando carinho, humilhando tempo de qualidade. Ele quer que você se humilhe diante dele. Ele quer que você se humilhe diante dele. Por quê? Porque quando mais você se dobra diante dele, maior você fica nessa terra. Porque ele vai exaltar você, vai derramar graça sobre você. Mas, Rodolfo, como é que eu faço isso? A minha vida, eu não consigo lutar contra as minhas vontades, contra as tentações, eu não consigo. Aqui começa falando que a amizade comum da inimizade contra Deus. Talvez
instalaram, né, em você uma crença de que você não pode fazer algumas coisas, né, um viés totalmente religioso, mas o contexto aqui não é esse. O contexto é que você ative dentro de você essa identidade de filho, para que você caminhe convicto de quem você é e por onde você passar, você transmitir a mensagem do Rei. Sabe? E algumas coisas ao longo do caminho vai fazer você ser indeciso, inconstante, vai fazer você ser um pouco inflexível diante de algumas coisas. Lembra que nós lemos no começo dessa semana que uma pessoa que ela é indecisa, inconstante em seus caminhos, não vai receber nada do Senhor, né? Que a dúvida ela vem como um agente de fragilidade diante da sua fé. E a Bíblia compara a dúvida com o vento que impele a onda do mar. Você lembra disso? Se você não assistiu, não escutou, você volta lá. Ao longo dessa semana você vai entender um pouco sobre isso. Mas aqui fala algo muito interessante. Portanto, sujeitem-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Então você precisa se aproximar de Deus para você receber essa graça, para você ter força para caminhar, para você conseguir ver a luz no fim do túnel, para você conseguir ver uma solução com os olhos da fé onde você ainda não viu. Mas aqui fala algo interessante. Verso 8, limpe as mãos, pecadores, e aqui, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração de vocês. Sabe, isso destravou algo em mim, despertou algo em mim, porque muitas vezes nós somos indecisos. Muitas vezes nós estamos indecisos em relação a algo. Não sei se já aconteceu com vocês ou talvez esteja acontecendo nesse exato momento. Mas como vencer essa indecisão? Se a Bíblia aqui atrás, lá em Tiago 1 fala, né, Tiago 1, versos 5 ao 7, fala que essa pessoa indecisa e inconstante não vai receber nada de Deus. Isso aqui em Tiago 4, verso 8 fala, e vocês que são indecisos, purifiquem o seu coração. Acontece algo mágico dentro de nós quando estamos com o coração contaminado. Contaminado com as coisas, com os afazeres, com as distrações, com as crenças erradas, com as pessoas erradas que a gente escuta. Essa contaminação nos deixa indecisos. A indecisão nos torna inconstantes e essa inconstância não nos torna aptos a receber algo de Deus. Você consegue entender isso? Então, o que você precisa fazer? Eu vou repetir para você. Tudo aquilo que você escuta, as crenças que estão instaladas em você, as pessoas que você escuta, os conteúdos que você consome, os lugares que você frequenta, as músicas que você escuta, elas vão impregnando na sua alma, na sua mente. E isso contamina você, a depender do tipo de conteúdo, pessoa e ambiente que você frequenta. Essa contaminação te torna indeciso. A indecisão te torna inconstante. A inconstância não te deixa apto para receber algo de Deus. Você consegue compreender que é um ciclo? E quando a Bíblia fala, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Então, de que maneira que você pode purificar o coração? Agora faz o caminho contrário. Purificar o coração para não ser indeciso ou indecisa, mas sim decidida, convicta. Gerar uma convicção em Deus. E a partir disso, se tornar uma pessoa constante em seu caminho, em seu propósito. Se tornando uma pessoa constante e firme em seu propósito, você está apto ou apta para receber algo de Deus. Leia isso aqui, Tiago 4, verso 8, com Tiago 1, versos 5 ao 7. Então a chave está em você purificar o seu coração. O que você tem escutado? Que música você tem escutado? Que pessoas você tem escutado? Que ambientes você tem frequentado? Tudo isso determina se o seu coração vai ser puro ou não. Sabe? Efésios 5, 26 fala que Jesus purificou a igreja, né, por meio da lavagem de água pela palavra. Então a primeira coisa que você tem que fazer é não ir em lugares que estão te contaminando, é não escutar coisas que estão te contaminando, certo? Porque não adianta nada você tomar um banho, vestir uma roupa toda branca e ir lá na lama. Você vai voltar sujo, concorda comigo? Então o que você tem que fazer? É não se contaminar.
É interessante que Tiago 1,27 fala que a verdadeira religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Certo? Então você tem que tomar cuidado com as coisas que você consome. E o segundo ponto é você se purificar. Se Jesus purificou a igreja por meio da palavra de água, palavra com a água, que é a palavra de Deus, por meio da lavagem de água, que é a palavra de Deus, você precisa estar em constante contato com a palavra de Deus. Primeiro, estar longe, certo? Mas também se lavar com a palavra de Deus. Você está sendo lavado, que às vezes você não está nem percebendo na sua alma, no seu coração, porque você está recebendo uma palavra de Deus, certo? Então você tem que estar em constante lavagem de água. Você não toma banho uma vez por semana, uma vez por mês. Você vai se higienizando. Então esteja em constante contato com a palavra de Deus. Vá lendo na sua casa, faça o devocional, anote, compartilhe, os seus conhecimentos, porque quanto mais você fala daquilo que você aprendeu, mais você aprende. E em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 22, fala: tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Amém? Porque a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, o que tem que acontecer aqui? Você tem que lavar a sua alma, o seu coração com a palavra e purificar ela pela obediência à palavra. Tem pessoas que escutam, mas não obedecem. Aí você vai fazer um link com aquilo que nós lemos essa semana também. A prática da palavra de Deus, Tiago 1, verso 19, até o Tiago 2, verso 14, também fala sobre isso, nós lemos. Tiago 1, verso 22, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então você precisa obedecer a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus vai fazer com que o seu coração, a sua alma se purifique. E vai tirar de você uma indecisão. E vai tirar de você a inconstância. E vai fazer com que as suas orações, de fato, se elas não nascerem de desejos, mas de causas do reino, vai fazer com que você seja ouvido e se torne uma pessoa constante aqui. E tudo que você fizer vai dar certo, vai prosperar, vai frutificar. Ah, Rodolfo, isso aqui, isso não é uma verdade, porque eu tento algumas coisas e não deram certo, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Não olhe a partir da sua ótica, olhe a partir da ótica de Deus. Você lembra disso? Eu quero finalizar com você aqui, porque eu creio que Deus, Ele falou conosco nessa manhã, Ele falou conosco a partir desse devocional. Semana que vem nós vamos falar sobre sabedoria. Eu espero você na próxima semana. Se você está escutando aqui pelo Spotify, compartilha, segue esse nosso perfil, compartilha com alguém se fez sentido para você. Vai lá no canal do YouTube, se inscreva no nosso canal, Rodolfo Camilo com PH, e compartilha para mais pessoas. Nós estamos com o Instagram novo, Rodolfo Camilo 7, e eu espero você na segunda-feira de manhã, 6 e 7, para a gente falar mais sobre a palavra de Deus, para você ser mais purificado. E eu quero falar com você na próxima semana sobre sabedoria, a sabedoria que você precisa para caminhar nessa terra. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, pela Tua presença, pelo Teu toque. Deus, nós pedimos que o Senhor venha nos purificar de inteiro o coração, Deus, a nossa alma, o nosso coração, para que a gente não seja indeciso nem inconstante, mas que a gente consiga gerar as convicções corretas no Senhor para caminhar nessa terra, Deus. Eu te agradeço pela vida dessa pessoa que está me escutando, que essa mensagem chegue às pessoas certas, que de alguma forma, Deus, a Tua palavra entre no coração dela e desperte ela para o novo que vem da parte do Senhor. Esse é meu desejo, Deus. Conceda a ela o final de semana de paz e boas notícias.
dê saúde, vitória, prosperidade, bênçãos que vêm do céu, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua vida, em nome de Jesus.